Cá estamos para mais uma aula e, como a anterior, o conhecimento que você vai adquirir hoje nessa aula você pode levar para todas as outras áreas da sua vida também. Nós vamos falar hoje sobre motivação. Por acaso você já começou algum projeto, algum curso, alguma coisa que no começo você estava super animado? A primeira semana você fazia todos os dias, fazia tudo certinho, como se propôs, e aí depois na segunda semana você esqueceu um dia, no outro você não conseguiu fazer no horário, na terceira semana ou no segundo mês você já até esqueceu que estava fazendo aquele projeto? Já aconteceu isso com você? Comigo já tive inúmeros projetos iniciados e não terminados, eh, das quais não me orgulho, mas vocês vão entender o porquê, conforme a gente for estudando um pouquinho hoje. Por que que isso acontece, tá bom? Motivação, segundo os psicólogos, é o desejo ou ímpeto para iniciar e manter uma atividade, ou seja, é a energia que nos move a fazer algo. E saber a fonte dessa energia é particularmente importante para saber por que nós a perdemos e como recuperar. E por que nós vamos estudar sobre isso hoje? Porque muitas pessoas já começaram, pessoas que vieram conversar comigo, que estão aqui no curso, já começaram outros cursos de inglês de outras formas, já tentaram sozinhos e não conseguiram ir para frente exatamente por causa da motivação. Acabam perdendo a motivação com o passar do tempo. E como a gente já viu, tem um papel muito importante o professor e o método, mas muitas vezes também é da pessoa, porque perdeu a motivação e não aprendeu a recuperar. Então, a gente vai estudar um pouco sobre a motivação hoje e como você reativá-la, tá bom? Quando perder durante o nosso curso. E também na sua vida em outros aspectos, né? Basicamente, a motivação se divide em duas categorias. Uma é a motivação extrínseca, que vem do meio externo, né? Por exemplo, um agradecimento de uma pessoa de fora, de uma pessoa, né? De outra pessoa, um cumprimento, um elogio, uma recompensa de uma outra pessoa. Então, tem a ver com o externo. Já a motivação intrínseca tem a ver com o interno. Quando você tem prazer de fazer alguma coisa e acha satisfação, por exemplo, quando você termina um objetivo. Igual a gente comentou, né, de pequenas coisas no dia a dia que às vezes a gente pode fazer e fazem a gente feliz. Basicamente, essa motivação intrínseca, tá? E aí, o que acontece? Segundo estudos, a maioria das pessoas que começam, né, algum projeto, elas param no meio do caminho por falta de motivação intrínseca. Ela é a mais importante se você quiser manter um projeto e quiser sucesso a longo prazo nesse projeto, que é o que nós queremos aqui no curso, né? Mas por quê? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você começa uma faculdade de medicina porque seu pai ou sua mãe, alguém queria, ou pelo salário, ou porque você quer o prestígio, né, de ser um doutor, ter um diploma, trabalhar num hospital renomado. Você começa essa faculdade e está focando nas recompensas externas, né? E aí, medicina, todo mundo sabe que é extremamente difícil. O primeiro ano você aguenta, o segundo, né, começa a ficar mais difícil, horas exaustivas de estudo, e aí tudo começa a parecer pesado demais, a chegar ao ponto da pessoa desistir. Muitas pessoas que começam cursos de medicina, direito, entre outros, com essa motivação, né, de ter um diploma, de agradar uma outra pessoa, enfim, acabam desistindo quando as dificuldades surgem. Agora vamos colocar uma outra situação em que você começa uma faculdade de medicina ou de direito ou alguma outra faculdade que você, né, que seja difícil, mas você gosta de medicina, você gosta de aprender sobre o corpo humano, você pensa que você está salvando vida, você está aprendendo como salvar vidas. Então, por mais difícil que seja o caminho, aquelas horas exaustivas de trabalho, de estudo, você tem
você tá cansado, mas você tem prazer nelas. Você muito provavelmente, a não ser por questões financeiras, né, enfim, muito provavelmente você vai chegar até o fim. Por quê? Porque você tem motivação intrínseca dentro de você, você achou motivos para apreciar o trajeto. Então, deu para ver a diferença, né? De uma pessoa que está focando lá no final e na recompensa externa, e uma pessoa que ela tem sim o foco final, mas todos os dias é uma recompensa para ela. Ela tem prazer durante o processo também. E aí acontece a mesma coisa com o inglês. Se você estiver pensando que quer aprender inglês, que é para terminar, para ter um diploma, muito provavelmente quando você tiver alguma dificuldade na vida, ou achar que agora está ficando um pouquinho mais difícil, quando chegar no intermediário, no avançado, você vai desistir, vai arranjar motivos para desistir. Por quê? Porque você está contando com o externo e não achou a sua motivação intrínseca, a motivação, o motivo para a sua ação, tá bom? Interno. Então, o que a gente precisa entender da motivação é que várias coisas afetam a motivação. Existem vários fatores que afetam, influenciam. E um deles, e um dos principais, é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para várias partes do corpo. A substância é conhecida como um dos hormônios da felicidade. Os hormônios da felicidade, a gente tem a serotonina, a dopamina, endorfina, e a dopamina é um dos que tem maior influência na motivação. E quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Então, a dopamina é extremamente importante para você manter a motivação, mas pouca dopamina no corpo, você pode se sentir letárgico, pode se sentir sem vontade de fazer nada, depressivo, estressado, você tem perda de libido, cansado, não tem vontade de fazer nada na vida. Já muita dopamina, o cérebro vicia, né, na liberação da dopamina, e aí você vai procurar coisas que cada vez te dê mais dopamina. Então, coisas simples do dia a dia já não vão te dar tanto prazer. E aí são pessoas que vão atrás, por exemplo, de jogos de azar, pessoas que viram viciadas em pornô, em cocaína, que são coisas que liberam muita dopamina no corpo. Então, ambas as situações são ruins, pouca dopamina e muita dopamina. Então, como tudo na vida, a gente precisa de equilíbrio. Se você está achando que você tem pouca dopamina, está sem vontade de fazer nada, ou se você acha que tem muita, eu não vou trazer aqui todas as coisas que você pode fazer, porque senão a gente não termina essa aula hoje. Mas, por exemplo, se você acha que tem muita, existem alguns vídeos no YouTube que você pode pesquisar sobre jejum de dopamina. E se você acha que tem pouca, você também pode pesquisar como aumentar os níveis de dopamina, tá bom? Alguma dessas coisas nós vamos falar aqui, alguma das formas de aumentar os níveis de dopamina para melhorar a sua motivação. Uma das coisas para diminuir o nível de dopamina, se você está, percebendo que as coisas simples do dia a dia já não te dão prazer mais, a primeira coisa que a maioria das pessoas recomendam é parar de usar as redes sociais, porque elas são feitas para te liberar dopamina no cérebro. Então, além de ser viciante, por isso que vicia, né? Além de ser viciante, as notificações, tudo, eles são feitos exatamente para que a gente vicie e queira passar mais tempo lá, porque o cérebro gosta de dopamina, por mais que seja ruim ter muito no cérebro, é como uma droga, ele gosta, ele gosta e ele quer mais. Então a gente tem que controlar a entrada de dopamina no cérebro, tá bom? Agora, como eu já falei para vocês, muitas coisas podem influenciar a motivação, não é só a dopamina. Uma das coisas
é as vitaminas baixas no corpo. A vitamina D baixa, geralmente quem tem a vitamina D baixa não tem vontade de fazer nada. A vitamina B12 baixa, a B12 é crucial para o ânimo, o ferro baixo, a serotonina baixa, que a serotonina eu falei para vocês um pouco antes, ela é um outro neurotransmissor, assim como a dopamina, e geralmente pessoas que tomam remédio para depressão, por exemplo, existem diferentes, né, mas alguns, eles são reposição dessa serotonina, que é um dos hormônios da felicidade. A alteração na tireoide é também algum dos motivos da motivação baixa, alguns hábitos nocivos. Então, é extremamente importante que, se você se sente muito desmotivado para fazer de tudo, que você vá ao médico e peça para ele que ele faça exame de sangue, para saber se alguma das suas vitaminas estão baixas. Inclusive, eu tive depressão 3 vezes, e as 3 vezes eu achava que era porque coisas ruins aconteceram na minha vida. Mas nas 3 vezes, eu estava com anemia, então o ferro estava muito baixo, a outra eu estava com a vitamina D baixa e a B12, e a outra também era a vitamina D baixa. E em uma das vezes, nós achávamos que realmente era por questões, né, da vida, coisas que tinham acontecido. E minha irmã me levou à força no psicólogo, que me mandou para o psiquiatra para tomar remédio, e eu fiquei tomando remédio por um tempo, até que um amigo meu me falou, eu me mudei de cidade, e ele falou: Pri, eu acho que você tem intolerância à lactose, que nós estávamos conversando, e isso afeta muito a absorção das vitaminas no intestino, o que pode, o intestino é vital para a motivação também, porque afeta a absorção das vitaminas, então o cérebro também é afetado. E aí eu falei, ah, não, mas, né, os médicos, a médica tá me passando remédio, é depressão mesmo, tudo, mas vou testar porque eu preciso saber, né, se eu sou intolerante à lactose. Fiz os testes, deu que eu era realmente intolerante à lactose, e a minha vitamina B12 e a D vieram bem baixas, tive que repor a vitamina D, e a B12 tive que tomar as injeções. E falar pra você, eu tive outra vida depois dessas injeções de B12. Totalmente diferente. Se você tá se sentindo desanimado e você descobre que é a B12 baixa, a D baixa, e depois que você repõe, você sente que você é uma outra pessoa, que você tem vida, que você consegue fazer as coisas. Então, às vezes, a sua falta de motivação pode não ser que você é preguiçoso, que você, só quer ficar em casa. Muitas das vezes é porque o seu corpo tá em falta de alguma vitamina, alguma coisa, tá bom? Então, não deixe de pesquisar para saber as causas. Eu não tô dizendo que a depressão é sempre o meu caso, que foi falta de vitamina. Às vezes é a serotonina, né, que tá baixa. Tem outros fatores também, mas nem sempre a causa é apenas psicológica, às vezes é fisiológica mesmo. Então é bom a gente pedir pro médico. Enfim, a gente falou que a motivação intrínseca é a que leva as pessoas mais longe, né? Lembra que a gente falou sobre o aluno, né, que está estudando medicina, por exemplo? O aluno que tem motivação intrínseca, que gosta do processo, ele vai mais longe. Mas eu podia vir aqui e te dar vários motivos para aprender inglês. Inclusive, eu vou dar, sim, lá no nosso Instagram, né? Por que aprender inglês? Mas, tudo que eu te falar aqui, as razões para aprender inglês, elas te darão motivação extrínseca. Elas virão de fora de você, né? Virão de mim. E aí, por isso que muitas pessoas compram cursos, porque a propaganda foi muito boa, né? Super motivou a pessoa. Aí fazem o primeiro mês, segundo mês, depois cursos eu falo de diversas áreas. Depois a pessoa até esquece que comprou o curso, fica lá, passa o tempo todo, não assistiu o curso, acaba o tempo de acesso e a pessoa ainda não terminou de assistir. Por quê? Porque ela teve a motivação extrínseca, né, lá do começo da propaganda, mas não teve intrínseca. E eu não quero que isso aconteça com você, que você seja mais um que compra um curso e não chega ao final por falta de motivação.
tá? E não é por questão de dinheiro, porque se daqui 2, 3 meses você comprou o curso, 2, 3 meses depois você fala, ai, não quero mais fazer, ou fica sem fazer, não altera o valor do nosso curso. E vocês vão ver que a nossa garantia é de 7 dias, né? Então depois disso também não tem como te devolver o valor do curso. Não vai fazer diferença para mim, mas vai fazer diferença para você. E eu quero que você chegue ao final, que você mande mensagem falando, Pri, terminei, para eu poder mandar imprimir o seu currículo, entregar na sua casa. Eu quero que você tenha essa satisfação, como eu tive também. Então, nós vamos entender agora como você como você pode achar a sua motivação intrínseca, tá? Porque, como você já entendeu, não vai depender de mim te falando, né? Para você chegar até o final. Você vai ter que achar a sua motivação intrínseca. E se você perder durante o caminho, como você pode reativar, tá bom? Então, nós vamos ver algumas soluções aqui dentro da psicologia e da neurociência. A pouca e muita dopamina, né? Que tem que achar o equilíbrio. Então, primeiro, você precisa ser honesto consigo mesmo. A psicologia diz que quando a gente consegue colocar valor ou propósito a uma tarefa, a motivação tende a aumentar. O cérebro é mais motivado a realizar tarefas que tenham significado pessoal. Então você vai se perguntar: eu quero ou eu preciso aprender inglês? O mesmo lá do aluno de medicina, lembra? Ele quer fazer medicina ou ele precisa para ter um diploma para agradar alguém? Eu preciso que você queira fazer o curso de inglês, tá? E aí você vai se perguntar também: vale a pena? Vale a pena? Qual é o motivo da minha ação? Para você achar a sua motivação, qual o motivo? E aí você vai escrever num papel. Eu não tinha mais post-it, que eu tenho alguns que eu colo ali, não tinha mais post-it, mas você pode pegar um post-it ou um papel, né, maiorzinho, e você vai escrever de preferência com a caneta vermelha, um canetão vermelho, letras grandes, que toda vez que você passar por lá, você consiga ler. Não pode ser letras pequenininhas, com a caneta pequenininha, que você tem que parar para ler. Tem que ser alguma coisa que você consiga ler sempre que você passar. E aí você vai manter isso em algum lugar que seja fácil, né, de você ver. E todas as vezes que você sentir que está se sentindo, essa ficou feio, né? Você perceber que está se sentindo menos motivado, você vai parar lá, vai ler em voz alta, vai repetir, vai pensar sobre isso, porque você vai estar reativando. Deixa eu achar aqui. Você vai estar reforçando o propósito, o que ajuda muito, 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 tá bom? E aqui você já vai achar a sua motivação intrínseca, ao descobrir o porquê você quer aprender, tá bom? Segundo, o prazer durante o processo. Lembra lá do aluno de medicina? Que ele consegue chegar ao fim porque ele gosta de estudar sobre o corpo, ele gosta de pensar que tudo aquilo que ele está estudando vai ser útil para ele um dia para salvar vidas. Então você precisa ter prazer durante o processo. E lógico que nas aulas eu tento fazer elas o mais mais legal possível, deixá-las prazerosas, tudo mais. Eu trago pedaços de filmes, de séries, músicas, mas eu não quero que você fique dependendo apenas de mim. Eu sempre recomendo os alunos a assistirem filmes, séries, podcasts, vídeos do YouTube, a lerem livros, artigos. Só que se eu, Priscila, escolher e mandar para você, muito provavelmente, muitas dessas coisas você não vai gostar, porque os nossos gostos são diferentes. E eu preciso que você tenha prazer durante o processo. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar músicas do seu gosto. Se você gosta de música pop, você vai procurar música pop para aprender inglês com elas. Se você gosta de música gospel, você vai procurar elas para aprender inglês. Se você gosta de
gatinhos, você vai pesquisar os vídeos no YouTube sobre gatos. Se você gosta de alguma área, né, de saúde, você vai pesquisar podcasts que falem sobre aquilo que você gosta, porque aí você vai ter prazer durante o processo. E você terá mais exposição ao inglês, que eu sempre peço, o máximo de exposição possível ao idioma, até porque no Brasil a gente não tem muita exposição, então você precisa tanto para adquirir mais vocabulário, quanto para treinar o ouvido. Terceiro ponto. A socialização e o apoio social. Olha só, a neurociência diz que o apoio social ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer e recompensa. Estar perto de pessoas que compartilham interesses semelhantes pode melhorar sua motivação e engajamento. Então, eu quero que você se socialize com outras pessoas que estão no mesmo processo com você. Para isso, eu criei uma comunidade no Facebook, que a gente vai começar a adicionar as pessoas. Eu vou mandar o link, né, para os alunos que comprarem o curso. Então, lá dentro, todo mundo que está lá dentro vai estar no mesmo processo, vão poder se ajudar, né, ajudar uns aos outros, se conhecerem, compartilharem coisas que gostam, que acharam que é legal, que pode ajudar as outras pessoas também a aprenderem inglês. E lá dentro vocês vão tirando suas dúvidas, podem me mandar perguntas, né, que eu vou respondendo. Podem até marcar encontros para praticar conversação, trocar experiências. Então, sabe o que eu estava pensando agora? Pessoas, por exemplo, que estão se recuperando, que são alcoólatras. Uma das coisas que todas as pessoas mais recomendam, principalmente os profissionais de saúde, é que você ache um grupo de apoio, os alcoólicos anônimos, né? Existem grupos de apoio para ex-drogados, grupos de apoio para mães, grupos de apoio para vários tipos de comunidades, né, de problemas que as pessoas têm. Por quê? Porque nós somos seres sociais, nós fomos feitos para vivermos em sociedade com outras pessoas, não fomos feitos para ficar sozinhos. Então, a socialização ajuda muito você encontrar outras pessoas que estão participando do mesmo processo que você. Por exemplo, agora eu grávida, eu nunca entendia, lógico que eu sempre via, né, grupos de maternidade, mães falando sobre isso, aquilo, outro, mas para mim era uma coisa, né, que na verdade eu nem tinha interesse, era uma coisa separada. Agora que eu tô grávida, que eu fui pesquisar, entrei em grupos, né, de apoio às mães, eu fiquei chocada em quanto apoio eu recebi de várias outras mamães. E aí você fala: "Nossa, eu não tô sozinho, eu não tô passando por isso sozinho, não tô sofrendo sozinho", né, no inglês, graças a Deus, não haverá sofrimento. Mas é incrível como o apoio e saber que tem outras pessoas que já passaram ou estão passando por a mesma coisa que você está passando, como é confortante, como ajuda a gente. Então, eu criei a comunidade, eu quero que vocês tirem vantagem da comunidade, conversem mesmo, façam, meetings, né, se puderem, grupos para se encontrarem. Um dos planos, se nós formos passar um tempo no Brasil, como nós temos planos, né, ao final do ano, uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer, que eu quero fazer, é marcar alguns encontros com os alunos. A gente marcar, por exemplo, numa livraria, num shopping. Nas livrarias eu sei que a gente consegue marcar, que eu já participei algumas vezes de encontros para conversação e a gente se unir. Vocês conhecerem uns aos outros, para compartilharem, conversarem, dar risada, né, das dificuldades, enfim. Que, queira Deus, não haverão muitas, mas tirem proveito, ok? Intervalos. Olha, às vezes a gente fica querendo insistir em fazer alguma coisa e puxamos o nosso corpo ao limite. O nosso cérebro se cansa. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente, se eu não me engano, eu já falei sobre isso na aula sobre o método. O nosso corpo e a nossa mente se cansam. Então, às vezes, quando você tá estudando alguma coisa,
e você começa a ficar sobrecarregado, você pode pensar: "Ah, não, mas eu preciso terminar, eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa determinada, eu preciso fazer isso, aquilo". Mas você precisa também respeitar o seu corpo, respeitar o seu cérebro, porque afinal de contas, se ele tá cansado, é porque ele sabe que ele precisa de descanso. Então faça intervalos, faça pausas, e não com o celular, porque se você fizer uma pausa, da aula para ir para ficar no celular, o celular não vai descansar o cérebro. Então vá para fora, tome um ar, tire um cochilo até se você tiver tempo, né, e depois volte a estudar. Dê para o seu cérebro o que ele precisa, porque se você tratar ele bem, ele vai te tratar bem também, tá. E vocês têm visto que desde o começo aqui, a gente sempre foca em entender como o seu cérebro funciona, respeitar o funcionamento dele e tirar vantagem do conhecimento que a gente está tendo dele. Então, aqui, mais uma vez, a gente você precisa entender quando o seu cérebro está cansado e respeitá-lo, tá? Quinto desafio. Olha só, às vezes você tá procrastinando, tá muito desanimado para fazer alguma coisa. E pode ser que o seu nível de dopamina esteja muito baixo nesse dia. Então, um desafio que você pode fazer para te ajudar a estudar, criar a motivação necessária para você estudar, é se desafiar a fazer alguma coisa difícil que vá, ao você terminar, por ser uma coisa difícil, o seu cérebro vai liberar uma carga enorme de dopamina, te dando uma satisfação, um sentimento de satisfação incrível por você ter conseguido realizar aquela tarefa. E aí, você pode aproveitar esse sentimento para começar a estudar também. Então, por exemplo, um sudoku, um caça-palavras, são coisas você pode tentar outras coisas, obviamente, eu estou dando algumas ideias aqui, mas, você pegar um sudoku, que é baratinho, né, as revistinhas que tem sudoku, ou até no computador mesmo, e você tentar resolver, e você conseguir terminar de resolver, seu cérebro faz assim, fica extremamente feliz. E aí você usa essa energia que você acabou de ganhar por causa da dopamina, pra ir estudar. Lógico que você não vai em seguida, né, tipo, terminou o sudoku aqui já vai correndo estudar, não, leva uns 5 minutinhos, deixa o seu cérebro descansar, e aí vai estudar. Outra coisa que você pode fazer é, para manter a motivação, é dividir o seu estudo em pequenos passos, pequenas metas. Lembra que a gente falou lá na aula de reprogramação mental, que é bom sim ter um alvo, né, final lá, mas quando o cérebro olha aquilo tudo, ele fica muito estressado e vai querer procrastinar como uma forma de evitar todo aquele trabalho, todo aquele dispêndio de energia, né. Então, a gente divide em pequenas metas, tá? O nosso o nosso estudo. Uma das razões também é porque quando as metas são muito grandes, a motivação tende a diminuir, e quando a gente tem metas pequenininhas, mais realistas, ao terminá-las, né, todos os dias, a gente, o cérebro libera dopamina e a gente tem essa sensação de que: "Ó, consegui". Se é uma coisa muito grande, todos os dias, a gente vai ficando desanimado. Ah, um dia não consegue, outro dia mais ou menos, você vai desanimando. Agora, se são coisas pouquinhas, pequenas, todos os dias, e você consegue, lembra do nosso senso de autoeficácia? Vai aumentando, a dopamina liberando, a gente vai se manter motivado a estudar todos os dias aquele pouquinho. O sétimo são as recompensas. Dê a si mesmo pequenas recompensas. Eu não recomendo grandes recompensas, principalmente físicas, todas as vezes. Por quê? Se você toda vez que estudar fala assim: "Ah, é porque eu estudei hoje, então eu mereço uma barra de chocolate". Se você fizer isso todas as vezes, o seu cérebro vai liberar uma carga enorme de dopamina, você vai estar super feliz, né, de ter terminado,
de estar recebendo ali essa sua recompensa, mas o que vai acontecer, que hoje a gente vê mais e mais neurocientistas falando a respeito disso, eu assisti vários falando a respeito, porque antes a gente acreditava que tem que dar recompensa sempre, porque, nossa, você vai ficar sempre motivado e tal. Mas o que aconteceu é que foram percebendo que as pessoas que sempre davam recompensas grandes ao final já não tinham mais prazer no processo. Elas faziam tudo esperando só chegar na recompensa. E lembra que a gente falou que a gente precisa ter prazer no processo? Senão a gente não alcança a longo prazo o sucesso. Então, não dê a si mesmo recompensas muito grandes, muito assim, né? Porque senão você vai começar a ter prazer apenas nas recompensas e estudar, né, fazer o curso apenas para ganhar a recompensa, entendeu? Não vai ter prazer no processo. E aí você pode estar prejudicando todo o seu aprendizado. E essas recompensas podem ser coisas pequenas, como, por exemplo, uma pausa, pode ser uma coisa que eu faço às vezes. Por exemplo, eu tenho que estudar alguma coisa, só que eu sei que é desgastante mentalmente, mas eu sei que eu preciso. Então eu fiz muito isso ano passado quando eu estava fazendo 3 pós, então para mim era muito, muito desgastante mentalmente ter que ler tanta apostila, ter que fazer tanta coisa e de assuntos diferentes. Então uma coisa que eu fazia era, já que é tão exaustivo assim, o que eu vou fazer eu vou me recompensar. Ao final das aulas, quando minha mente estiver cansada, eu vou colocar uma série para eu assistir, uma série que eu goste, mas eu só posso assistir a série se eu tiver feito as aulas, entendeu? E aí começou a dar certo, eu fazia as aulas e realmente eu gostava do que eu estava estudando, e aí ao final eu me dava essa recompensa de assistir um episódio de uma série que eu gostava. Mas aí você pode estabelecer as suas próprias recompensas, né? São algumas dicas. Ou fazer alguma coisa que você goste, sair num parque, né? Enfim, mas coisas simples. Coisas maiores você pode até fazer, mas deixa para, por exemplo, uma vez no mês, ou quando eu terminar todo o básico, aí eu, nossa, né, vou comprar, sei lá, uma cesta de chocolates para mim. Mas se você quiser recompensas grandes, deixa ela para períodos maiores, tá? A próxima é a mudança de mentalidade. Ó, a psicologia sugere que se você acredita na sua habilidade de conseguir alcançar algo, você é mais propenso a persistir diante dos desafios. Então, aqui você vai usar aquela aula anterior que nós tivemos, né, de reprogramação mental. Todas as vezes que você vai estudar alguma coisa, se você acha que você não consegue, você já começa desanimado. Então, eu preciso que você mude a sua mentalidade já antes de começar. Você vai pensar: não, eu consigo estudar, eu sei que eu sou bom, eu sou capaz. Evite aquela mentalidade fixa, sabe? De, ai, não consigo, limitada. E pensa que é uma oportunidade de crescimento, foca no seu aprendizado, e usa as táticas, as dicas que dei para você na aula de mudança de mentalidade, tá bom? Muito mais chance de você chegar longe se você mudar. A próxima é a visualização e imagem positiva. Lembra que na aula da mudança de mentalidade a gente falou sobre a visualização e a visualização criativa, né? Era isso mesmo. Segundo a neurociência, quando visualizamos um sucesso futuro, o cérebro ativa áreas semelhantes às que são ativadas durante a realização do próprio sucesso. Isso pode aumentar a motivação e gerar uma sensação de antecipação positiva. Então, por que isso acontece? Por que isso acontece? A gente vai aprender um pouquinho mais do cérebro hoje, talvez você se surpreenda, assim como eu me surpreendi ao descobrir isso. Aliás, eu ouvi um audiolivro, né, de uma pessoa muito famosa, ele é muito famoso,
Inclusive, vários famosos e ricos leem esse livro dele e recomendam, e ele fala muito sobre visualização no futuro, você visualizar você já alcançando seus objetivos. Ele conta da filha dele que visualizou que ia entrar na faculdade e tudo mais, e ela alcançou. E não é nada de tipo papo de coach e magia, não é nada disso. É simplesmente por uma questão: o seu cérebro não sabe o que é passado, presente e futuro. Você fala assim: como? Como assim o meu cérebro não sabe? Eu sei que tal e tal coisa aconteceu no passado, eu sei que tal e tal coisa vai acontecer no futuro. Sim, racionalmente você sabe, mas o seu cérebro não entende passado, presente e futuro, e ainda é um mistério por como isso acontece, mas eu já vou te mostrar duas situações e você vai entender que realmente o cérebro não entende passado, presente e futuro. Então, a primeira é bem simples. Se eu pedir para você lembrar quando foi a última vez que você comeu uma melancia. Bem gostosa, assim. Se você não gosta de melancia, pensa numa manga que você gosta, numa fruta que você gosta muito. Pensa a última vez, se você não gosta de frutas, a última vez que você comeu um McDonald's, não sei. Alguma coisa que você gosta muito. E aí você fecha o olho, pensa naquele momento e tenta lembrar bem vívido, sabe? Tipo, o lugar que você estava, as pessoas que você estava. Eu lembro exatamente a última vez que comi uma melancia. Deliciosa. O que vai acontecer é que o seu cérebro, por não entender que isso está no passado, ele tá vendo a melancia, ele acha que você vai comer uma melancia. E aí ele começa a preparar o seu cérebro e o seu corpo para receber a melancia. E você começa a salivar. Você vai perceber que você vai começar a salivar. O seu cérebro sabe que está no passado, mas ao mesmo tempo, por ele não conhecer passado, presente e futuro, as reações que ele tem é de como se fosse tudo no presente. Então ele vai começar a preparar o seu corpo salivando para receber a melancia, que apesar de que está no passado, ele não sabe que está no passado. Agora, outro caso. Um cervo, por exemplo, ó, cervo, né? Um cervo. Tadinho, ele não é um cervo, é um cervo. Um cervo, vamos supor que hoje ele saiu para passear com a família dele. E aí apareceu um leão, agarrou o bichinho pelo pescoço, mas o bichinho estava muito resiliente e conseguiu escapar desse leão. Conseguiu escapar do leão, se juntou à família dele. Você acha que no próximo dia o cervo vai falar para a família dele: não vou sair mais, porque se eu sair por aí, o leão pode me atacar de novo? Ele vai fazer isso? Não vai fazer isso. Porque eles não têm noção de passado, presente e futuro. Então ele não vai ficar pensando: tal coisa aconteceu no passado, então pode também acontecer no futuro. Não, ele vai pensar no momento agora eu vou passear ali, divertir, não tá nem aí pro leão de ontem que agarrou ele pelo pescoço. Já nós humanos, olha só, se fôssemos nós, né? Por causa do que aconteceu ontem, vamos supor que somos nós o cervo, né? Hoje você falaria: jamais que eu saio de novo nessa mata, eu não sou nem louco. Imagina se vem esse leão de novo, isso não é ele, vem outro. Eu já quase morri, eu não vou sair mais, não saio mais daqui. E se você sair, você vai começar a passar mal, desesperado, meu Deus, e se o leão aparecer, se o leão aparecer? Os cervos não têm, com certeza, transtorno de estresse pós-traumático depois de um encontro com o leão. Mas nós temos, nós humanos. Por quê? Como isso acontece? Olha só. Se fosse você, ao sair novamente, qualquer barulhinho, qualquer coisa que fosse um gatilho de memória, lembra que a gente estudou sobre gatilho de memória? Então, qualquer coisinha que fosse semelhante a alguma coisa que aconteceu no dia que o leão te pegou, a memória do que aconteceu, você lembraria, né? Viria lá da memória de longo prazo, aqui para a memória de curto prazo, o que aconteceu. E pelo seu cérebro não entender que aquilo aconteceu hoje, não está acontecendo no momento,
Porque na sua cabeça está lembrando, como se estivesse passando um filme do que aconteceu. Lembra da melancia? Aconteceu no passado, mas no momento você tá pensando na melancia. Então tá passando lá na sua cabeça um filmezinho do do leão te atacando, porque você ouviu um barulho e você acha que é as patas do leão, alguma coisa, né? Algum gatilho. O que ia acontecer com você? O seu cérebro já ia lá, a amígdala, já ia ativar o sistema de alarme do corpo todo. Ia começar as suas extremidades ficar mais frias, porque o sangue ele corre para os lugares principais. Você já ia entrar em estado de fuga ou ataque, ia começar a passar mal já. Por quê? Porque o seu cérebro tá vendo aquela imagem, ele tá achando que tá a ponto de acontecer. Ele começa a reproduzir todas as mesmas coisas que ele reproduziu quando isso aconteceu, apesar de no momento não estar acontecendo, pelo simples fato de você se lembrar. Então, muitas pessoas que sofrem com PTSD, né, ou transtorno. Eu tive que escrever porque eu esqueço ele no português. É transtorno de estresse pós-traumático. Quando elas lembram o que aconteceu com elas, elas começam a sofrer como se estivesse acontecendo no momento. Por exemplo, um rapaz que foi para a guerra, né? Quando ele volta, por exemplo, vamos supor que ele está num restaurante. Alguém abre um champanhe, aquele barulhinho do champanhe, do vinho, né? Abrindo, é um gatilho de memória. Ele vai, na hora, relembrar dele lá na guerra e o barulho sendo de um tiro, de uma coisa. E o corpo dele vai reagir na hora. A amígdala vai te o alarme, ele vai se jogar no chão, vai ter toda a reação que ele teria se ele estivesse vivendo aquilo no momento. Porque o cérebro dele não entende que aquilo não está acontecendo no momento. Entendeu? Então, outra coisa, por exemplo, o cervo, né, os animais, eles não têm ansiedade. Não tem ansiedade em relação ao futuro, porque não existem estressados, ansiosos para o dia de amanhã. Porque a gente se estressa e fica ansioso para os próximos dias, para as coisas que vão acontecer, porque quando a gente pensa nelas lá no futuro, o cérebro não entende que é ainda futuro. E aí ele começa a ter reações como se fosse no presente. Aí ele libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Algumas pessoas hiperventilam, né? Começam a passar mal, começam a ficar, ter ataque de ansiedade. Por quê? Porque ela está pensando no futuro, mas o cérebro não entende que é futuro, acha que é no momento, começa a ter as reações como se fosse do momento. Deu para entender como o nosso cérebro funciona? Eu não achei, eu pesquisei bastante como a ciência explica como assim o cérebro não entende passado, presente e futuro, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe passado, presente e futuro. Eu não achei nenhuma explicação, mas o que a gente tem de fatos hoje é isso, que o ser humano sofre de depressão, síndrome de estresse pós-traumático e muitas outras coisas, porque ele olha para o passado, então o corpo reproduz sintomas daquelas, reproduz o corpo age, né, tanto o cérebro quanto o restante do corpo, como se aquelas coisas estivessem acontecendo, e o ser humano também tem ansiedade e estresse ao olhar para o futuro, porque o corpo também trabalha como se aquilo estivesse acontecendo no presente. E aí o que acontece? Esse é um cérebro normal, não ache que você é uma pessoa doente por isso acontecer, tá? É um cérebro normal. Quando a gente entende como o cérebro funciona, a gente pode usar esse conhecimento a nosso favor. Lembra que eu sempre falo? A gente primeiro aprende como o nosso cérebro funciona, como é o normal dele, e aí a gente começa a trabalhar em cima desse conhecimento. No nosso caso, visualizar você lá na frente, lá na Inglaterra, falando inglês fluente, pensa já as pessoas que vão com você e como vai ser tudo, sabe? Até que roupa você vai vestir e tudo mais. Quando você imaginar tudo isso com o máximo de sensores possíveis, né? Tenta ativar o máximo de sensores possíveis, por exemplo, a visão, né? O ouvido,
o cheiro é complicado a gente pensar, mas dá pra você, sei lá, espirrar um perfume, pensar, eu vou levar esse perfume comigo quando eu for pra Londres. O seu cérebro vai vai liberar os mesmos neurotransmissores, né, de prazer, de felicidade, hoje. Ele vai liberar hoje, quando você pensar e visualizar. Os mesmos que ele vai liberar quando isso realmente acontecer lá na frente, porque ele está achando que isso está acontecendo hoje. E aí, isso é que faz essa motivação que a gente ganha ao visualizar e o cérebro pensar que isso já está acontecendo. Essa motivação, essa energia, ela vai te ajudar. Você não pode simplesmente imaginar e ficar lá aproveitando esse sentimento. Use essa energia que você acabou de ganhar ao imaginar para agir, porque senão você nunca vai chegar lá. Algumas pessoas só imaginam. Então, às vezes tem até saudade de uma coisa que nunca viveu. Por quê? Porque no cérebro dela ela já viveu e ela tem saudade. Tem saudade por quê? Porque nunca foi realmente, entendeu? Mas, por quê? Porque ela tem aquele prazer quando ela visualiza, mas ela não tirou vantagem disso. Ela não usou a energia que ela acabou de ganhar para agir. Então, você vai usar a motivação que você vai receber aqui ao visualizar para agir, para chegar um dia lá, entendeu? Essa foi um pouquinho mais longa, né? Esse ponto aí. Mas eu creio que deu para entender. Deu para entender? Se não deu, me falem nos comentários, tá bom? Que eu respondo vocês, eu explico. O próximo é a autocompaixão. A gente já falou um pouquinho dela lá na aula da reprogramação mental, mas o que eu não te falei é que quando nós somos muito críticos com nós mesmos, isso acaba diminuindo a nossa motivação de alcançar os nossos objetivos. Aquele sentimento de frustração, desânimo. Então, a gente precisa ter autocompaixão para a gente conseguir manter a motivação intrínseca. Porque se todas as vezes você se esculachar, se criticar por não conseguir, isso vai te desanimando, tá? E a gente não quer isso, né? Então, lembre, como a gente viu lá na aula, de ser mais compassivo consigo mesmo. O próximo é a prática de exercícios. Eita, escrevi errado aqui, pera lá. Acho que foi na hora de eu tentar corrigir o acento. Exercício físico. Na neurociência, vemos que a prática regular de exercícios libera endorfinas e aumenta a neuroplasticidade, facilitando o aprendizado e melhorando o humor, o que pode aumentar a motivação. Então vamos lá, partes por partes, né? As endorfinas. Lembra que eu falei para vocês que existem os neurotransmissores, ou os que a gente chama de hormônios da felicidade? Tem a dopamina, tem a serotonina, que é o que falta em muitas pessoas com depressão. Tem alguns, e um deles é a endorfina. Então, os exercícios físicos liberam endorfina. Se eu não me engano, tem mais um, que eu não vou lembrar agora. E aumenta a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Quando eu falo que crianças aprendem mais rápido inglês do que uma pessoa mais adulta, é porque a criança tem um cérebro mais plástico. Essa neuroplasticidade é a habilidade do cérebro de se adaptar, de aprender coisas novas. Então, se você quer ter um cérebro mais fácil de aprender alguma coisa, exercício físico é uma das melhores coisas, porque ele vai aumentar essa capacidade do seu cérebro de aprender novas coisas, de se adaptar, entendeu? Se você quiser pesquisar sobre neuroplasticidade depois, é bem interessante. Mas eu sei que não é todo mundo que vai querer entrar nesses assuntos, né? Mas, num resumo, é isso, tá? E facilita o aprendizado, melhora o humor, porque lembra que são hormônios da felicidade, né? A pessoa fica mais bem-humorada e aumenta a motivação, tá bom? Então, tente fazer exercícios físicos regulares, uma caminhada rápida, não aquela caminhada que você está no celular devagarzinho, não. Uma caminhada mais, né, no ritmo,
E aí se você fala, não consigo de jeito nenhum, já arranjei um tempo para fazer inglês, não consigo também incluir a atividade física no meu dia a dia, uma das coisas que eu recomendo muito é que, antes de começar a fazer as aulas, você faça um alongamento, nem que sejam 5 minutinhos. Faça um alongamento, né, os braços para cá, para lá, tal, e faça um polichinelo. Sabe aquele que você pula? Eu acho que todo mundo sabe fazer um polichinelo, né? Por que fazer um polichinelo? Ao você fazer um polichinelo, você vai ver que você vai ficar cansado. Mas essa canseira, se você colocar os seus dedos aqui, você vai sentir o seu coração bem rápido. O que acontece quando seu coração bate mais rápido por causa de um exercício? A sua circulação. Eu pulei um pedacinho aqui. Será? Vai melhorar a sua circulação e vai melhorar a oxigenação do seu cérebro, tá? Então, seu cérebro vai ficar mais ativo. Não faça as aulas deitado na cama com o computador, com o celular, né, todo preguiçoso, não. Levante, faça o alongamento e o polichinelo para ativar a circulação, melhorar a oxigenação do cérebro, e aí você vai estar pronto, animado já, para começar a fazer as aulas, tá? Melhora a concentração, o foco, a atenção, e vai ajudar o seu cérebro a se reorientar. Pelo menos esses 5 minutinhos de polichinelo antes das aulas, tá ok? E sem contar que vai ser ótimo pro resto, né, da sua saúde, ajuda a diminuir os níveis de cortisol, de estresse, enfim, inúmeros benefícios que não dá para listar todos eles aqui, de fazer atividade física. Próximo, o controle das emoções. Se eu não me engano, a gente falou um pouquinho sobre o controle das emoções na aula do método. Eu acho que sim, mas a gente viu também lá na aula de reprogramação mental que os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções, que influenciam as nossas ações. E todos vice-versa. A ação influencia a emoção, que influencia pensamento. A emoção influencia pensamento, que influencia ações. Então, todos os três desses daí influenciam um ao outro, tá? Então, o que acontece? Se você for sentar agora para estudar e tiver pensando alguma coisa que te preocupa, tiver, sabe, com os pensamentos muito negativos, tal, alguma coisa ruim aconteceu, antes de estudar eu preciso que você controle esses três. Como assim controle esses três? Olha só. Geralmente, quando nós estamos chateados com alguma coisa, é porque a gente está pensando muito naquilo, né? A gente fica pensando em alguma coisa que aconteceu, tudo mais, a gente fica chateado. Uma coisa que me ajuda, então, como a gente falou, como um influencia o outro, a gente fica pensando no que aconteceu, né? Matutando, e aí ficamos chateados, ó, a emoção. E aí ações a gente não quer fazer, não quer falar com alguém, não quer fazer mais nada, enfim. E aí a gente precisa que a ação, o resultado disso tudo aqui seja você sentar e estudar. O que pode não acontecer por causa dos pensamentos ou das emoções. Então, nós vamos tentar redirecionar ou mudar o ângulo dos seus pensamentos. Por exemplo, muitos anos atrás, eu namorei um rapaz da Austrália, eu fui traída. E eu fiquei muitos dias chorando, com ódio, com raiva e tudo mais. E eu não conseguia falar com ele, não conseguia falar com ninguém, e eu só tava me matando, literalmente. Então eu falei, não adianta eu ficar me matando por causa disso. O que eu vou fazer então? Aí eu decidi mudar o ângulo da minha visão. Quando eu mudei o ângulo da minha visão, literalmente todas as emoções ruins, os sentimentos ruins que eu tinha mudaram. Eu já não eu já não ficava mais chorando e tudo mais. Eu entendi algumas coisas e eu consegui mudar as minhas emoções porque eu mudei os meus pensamentos. Então, se você tá com pensamentos negativos, etc, e tá, né, mal antes de começar a aula, procure, sabe, senta e tenta olhar a outros ângulos daquela situação que tá te deixando negativa, né, ou se sentindo chateada, enfim. E leve isso para a vida. É muito, muito bom.
Se você não conseguir de forma alguma, falar: "Não tem jeito, não tem nem tempo de sentar agora e ficar pensando nisso e tal para tentar mudar ângulo, e eu preciso fazer a aula", a gente vai partir para a próxima, a gente vai tentar mudar as emoções para então mudar os pensamentos e as ações, tá bom? E aí, para mudar as emoções, é muito fácil. É muito fácil mesmo, na verdade é um dos mais fáceis, das tarefas mais fáceis. Se quiser já começar dela também não tem problema, cortar o caminho, né. Mas é interessante que você aprenda a mudar sim o ângulo para a vida, para muitas coisas, tá. Para não ficar sofrendo desnecessariamente também. Para mudar as emoções, você vai fazer uma coisa. Tem outras coisas que você pode tentar fazer também, mas uma que é muito efetiva, muito rápido, que eu recomendo que você faça, é ouvir alguma música. As músicas têm um papel importantíssimo nas emoções e elas são terapêuticas, né? Você já percebeu que algumas vezes a gente ouve algumas músicas e a gente fica triste ou alegre e às vezes nem sabe o que tá falando na música? Por quê? O ritmo, a harmonia, tudo da música é feito para mexer com as nossas emoções. E aí, quando você não estiver conseguindo mudar os seus pensamentos, você estiver muito para baixo antes de começar a aula, pegue uma música para ouvir. Mas lógico que não uma música triste, né? Por exemplo, eu tenho algumas músicas que eu gosto muito, mas que são muito depressivas. Eu sei que se eu estiver mal e eu colocar elas, eu vou ficar pior. Então pegue uma música sempre, uma música mais assim upbeat, uma música mais, sabe, que te eleva, que te anima. A gente vê muito isso nas academias, por exemplo. O pessoal coloca uma música bem, né, assim, bem para dar animação para quem tá lá e conseguir fazer. Imagina nas academias, eu sou fã de música clássica, mas tem muitas músicas clássicas, tem as mais animadas, mas tem muitas que se alguém tem uma academia, coloca a música lá, acaba com os clientes em uma semana, porque o pessoal vai perder toda a motivação, todo o ânimo para fazer os exercícios. Por quê? Porque a emoção, a música tem um papel importantíssimo na regulação das emoções. Então, vai fazer a aula e tá desanimado, tá sem motivação? Pega uma música animada, que você goste, de preferência com letra para você cantar junto, e coloca lá uns 5 minutos, não precisa nem ser 5, né? Se você tiver mais tempo, canta durante mais tempo. Alguma música animada pra te ajudar a regular as suas emoções, te motivar, te deixar animado, tá bom? Aí, vamos supor que você não quer fazer hoje a música, mudar aqui as emoções, o que eu altamente recomendo, mas que eu acho o mais prazeroso, né. Mas se você não quiser nem mudar o ângulo, nem, trabalhar as emoções, você pode fazer uma outra coisa que é a regrinha dos 5 minutos. Você vai mudar, ao invés de mudar os pensamentos e as emoções, você vai mudar as ações. Então você tá lá, não quer, tá procrastinando, né, não tá querendo fazer nada, tarará, não quer fazer a aula. Se comprometa a fazer pelo menos, a agir, fazer pelo menos 5 minutos. Então você fala assim: "Ai, eu não quero, tô desanimado", mas 5 minutos dá, 5 minutinhos eu vou sentar e fazer a aula, tá. Isso também serve para todo o resto da vida, como eu falo pra vocês. Você não quer, por exemplo, eu sempre li muito, mas ultimamente, depois que eu comecei a usar a internet e ultimamente, os últimos anos, né, celular, assistir série, esse tipo de coisa, eu não tenho mais tanto prazer de vontade de pegar um livro para ler, porque todo o resto parece mais interessante, o livro não tem as imagens ali acontecendo, né, tudo. Tanto que os filmes, as séries são todas feitas o pessoal que estuda filmagem sabe, é um take aqui, um outro ali, não sei quantos segundos disso, daquilo para prender a atenção. No livro a gente não tem isso, então acaba ficando uma coisa mais monótona, né. E aí, mas eu gosto de ler, eu quero continuar lendo, então o que eu faço? Eu falo: "Ah, eu vou ler uns 5 minutinhos pelo menos, antes de dormir". Aí eu pego aqui a minha lanterninha, a minha lanterninha de leitura, pego o meu livro e falo uns 5 minutinhos. E aí eu começo aqueles 5 minutinhos não porque eu queira, mas porque
né, esteja com vontade, não que eu esteja motivada, mas porque eu sei que é uma coisa boa que eu preciso fazer, e aí eu sento lá para ler aqueles 5 minutinhos. E aí a gente não vê mais a hora, porque passa os 5 minutinhos, 10 minutinhos, você já tá ali envolto, começa a achar prazer naquilo, entendeu? Lógico que se for um livro que você não gosta, você vai largar, né, depois dos 5 minutos. Mas, se comprometa pelo menos 5 minutos nas aulas, por exemplo, faça pelo menos uma das aulas curtinhas, faça uns 5 minutinhos, não quer assistir a aula toda, pause ela e pause ela e vá fazer outras coisas, sabe, deixa para depois fazer os outros 5 minutos ou o restante. Mas você vai ver, principalmente nas nossas aulas, como eu tento deixar o mais interativo, mais legal possível, que você vai começar esses 5 minutos obrigado, né, mudando a sua ação, agindo, e aí depois você vai acabar fazendo ela toda. Mas essa regrinha dos se comprometer pelo menos 5 minutos ajuda muito, muito, tá? A você criar aquele. Se colocar em movimento, em ação, nesses, pelo menos esses 5 primeiros minutos, tá? O próximo é gerenciar a energia. Não apenas o tempo. O tempo a gente tem que gerenciar, né? Uma vez eu ouvi um neurocientista num podcast, o apresentador perguntou para ele como fazer, o que fazer para quando nós precisamos fazer algo, mas a gente não quer. Como fazer mesmo assim? E aí ele falou, gerenciar o tempo. Coloca um alarme, o horário para você fazer aquela coisa, mesmo que você não queira, mas você tem o alarme e o seu compromisso. Mas para aprender inglês, né, ou para manter a motivação, a gente tem que aprender a gerenciar não apenas o tempo, mas também a energia. Lembra que lá na aula do método a gente aprendeu que o nosso cérebro, dependendo do quanto a gente dormiu, do que a gente comeu, ele tem uma quantidade diária de energia. E é como se fosse a água descendo, né, na beira da rua, e tem ali os ralos. Então, cada coisa que a gente faz no dia vai descendo um pouco da água em cada ralo, né? Chega no final da rua, a água já desceu todinha. Então, chega no final do dia, a gente já não tem mais água, não tem mais energia, entendeu? Então, não deixe para fazer inglês ou alguma coisa que você precisa como a última coisa do dia, quando o seu cérebro já não tem mais energia, tá? E quando você não tem mais energia nem física nem mental, também serve para energia física, né? Não apenas a mental. Por quê? Você vai muito provavelmente estar super desanimado e desmotivado. Então chegou, você só teve o final do dia para fazer e tá dessa forma, não faça. Porque senão você não vai ter prazer no processo. E lembra que a gente falou? Se você não tem prazer no processo, muito provavelmente você não vai até o final. Deixa para fazer no dia seguinte, tá? Então vamos só recapitular rapidinho, olha. A gente viu que a motivação pode vir de dentro ou de fora, né? De outras pessoas ou da gente. E a que garante que a gente vai chegar até o final é a motivação de dentro, a intrínseca, que você tem que achar o motivo da sua ação, a razão de você estar fazendo o curso, né? A gente viu também que vários fatores da sua saúde, os neurotransmissores, né? A dopamina, como a gente viu bastante mais sobre ela, o seu sono, a sua alimentação, exercício, várias coisas que você faz podem influenciar a sua motivação, tá? E nós vimos também algumas dicas de como você reativar a motivação para conseguir estudar, para né, estar motivado na hora de estudar. E aí, só uma última coisa antes de a gente terminar. Entenda que nem todo mundo não, que todo mundo vai ter um dia que está mais animado e o outro menos. Porque, por exemplo, essa noite eu tive uma péssima noite. Eu acordei e não conseguia dormir mais. Só isso já afeta o meu dia todinho a seguir. O fato de eu não ter tido uma boa noite de sono. A minha motivação do próximo dia vai ser tá lá embaixo.
Até porque a dopamina, eu acho que a gente viu, um dos fatores para manter a dopamina equilibrada é um bom sono, né? Então, e a dopamina deixa a gente motivado. Então, uma noite de sono mal dormida, alguma coisa que você comeu que não fez bem, por exemplo, para o seu intestino, vai afetar o seu intestino, que vai afetar o seu cérebro, que vai afetar a sua, né, sua motivação. Então, muitas coisas podem afetar a nossa motivação. Então, não é todos os dias que a gente está super animado para fazer as coisas. Nos dias em que você não estiver animado, motivado, eu espero que durante essa aula você tenha anotado, né, você tenha anotado. Sabe o que eu tô pensando agora? Eu acho que eu vou salvar esses slides aqui e colocar dentro da plataforma para vocês terem acesso também, tá bom? Eu vou salvar ele e deixar ele dentro da plataforma sim, porque aí vocês podem pegar esse material aqui também. Se bem que não tem muita escrita, tem os desenhos, mas eu espero que os desenhos também, né, as fotos sirvam de gatilho de memória para vocês lembrarem o que a gente aprendeu. Mas melhor ainda se você tiver feito anotações, que aí você, nesses dias que não estiver muito animado, você volta nas anotações e vê quais coisas que você pode fazer hoje para melhorar a sua motivação, tá bom? Então, é, é, é isso por hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, qualquer sugestão que você achou da aula, deixa para mim aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima aula. See you!